Verme com chicote? Que é isso? Calma! Eu sou a Poli Lucena, do canal Prof. Me Explica, e vem comigo que eu já te explico. O Trichuris tricura vai ser o último dos vermes que vai integrar o grupo dos geoelmintos. Geoelmintos é aqueles vermes que tem que passar lá no solo para poder estar concluindo o seu desenvolvimento. E o Trichuris trichuras não foi deixado por último à toa, não. O ciclo dele é um ciclo muito simples. Antes da gente continuar, você já se inscreveu no canal, já deixou seu like, ativou o sininho de notificações para não ficar de fora das novidades aqui do Prof. Me Explica? E aí, tem compartilhado o conteúdo aqui do canal com pessoas que também precisam estudar parasitologia? Se não, agora é a hora. Aproveite também e maratone playlist Prof. Me Explica Parasito e não deixe de conferir todo o conteúdo sobre geoelmintos que a gente tem para lá. Então, para iniciar, a principal característica dele, nós temos a ordem Trichurida, com a família Trichiridae, com as espécies de interesse médico, o Trichuris tricura, que é o parasita observado nas fezes humanas, mas há também a Trichinella spiralis, que pode ser contraída a partir da ingestão de carne mal cozida de suínos, que não é exatamente o Trichuris trichuras, mas tem uma morfologia muito parecida. E a capilária hepática, que também pode acontecer em órgãos e tecidos de outros mamíferos, de acordo com o hábito alimentar da pessoa, e pode estar vindo a acontecer em seres humanos. Ele é um nematodo parasito lá do intestino grosso, então ele vai ficar ali, ó, na porção de transição do delgado com o intestino grosso, que é a região do seco, e nos cólons que a gente tem. Para quem não lembra, os cólons são compostos do colo ascendente, colo transverso, colo descendente, região sigmoide e o reto. Outro ponto importante diz respeito à ovoposição desse verme. A fêmea produz aqui entre 3 a 7 mil ovos diariamente. E o Trichuris trichuras vai ser o agente etiológico da trichuríase. O sintoma mais característico da trichuríase envolve a vontade de evacuar, fazer cocô mesmo, sem ter fezes formadas. É um sinal, ou um termo médico que a gente usa para se referir a isso, é o tenesmo. E esse tenesmo, né, acentuado de forma contínua, pode causar o prolapso retal, que consiste basicamente em colocar uma parte do reto para fora aí do orifício ou esfíncter anal externo. Vamos então à morfologia. Lá na morfologia, o verme adulto, ele possui duas regiões distintas. 2/3 da porção anterior vão ser bem afilada, fininha, enquanto a cauda ela é alargada e é onde a gente vai encontrar os órgãos reprodutores. É um verme que vai ter entre 2 a 3 centímetros de comprimento, a boca é curta, não tem presença de lábios, o esôfago é longo, bastante fino, vai ocupar aí cerca de 2/3 e vai conter a presença de esticócitos na porção posterior. A fêmea é maior que o macho. O macho vai possuir a presença de um espículo curvado ventralmente, que está protegido por uma bainha recoberta de espinhos. E a longevidade desse parasito, por exemplo, quando a gente é infectado por ele, é de 1 a 2 anos. Isso mesmo, você pode ficar com a parasitose aí de 1 a 2 anos. Então, aqui mostrando para vocês na imagem a diferença do macho com a fêmea. O macho vai ter a porção posterior curvada ventralmente, a despeito de outros vermes que acontece isso também, enquanto a fêmea não. Ambos vão ter a porção posterior com um diâmetro maior, né, mais alargada mesmo. Então, como a gente pode observar, essa característica do verme adulto acaba sim conferindo o aspecto de chicote. É um jeito, inclusive, que a gente usa para poder estar memorizando esse parasito.
Então, aqui observar novamente o aspecto de chicote com a presença anterior muito fina, delgada, e a extremidade posterior alargada. A fêmea e o macho com a porção posterior curvada ventralmente e ainda com a presença do espículo e bainha recoberta de espinhos aqui. É só essa forma evolutiva? Não, nós temos também uma forma muito característica para os ovos. Inclusive, para mim, o ovo do Trichuris trichuris é um dos ovos mais bonitos da gente enxergar lá nas fezes. E quando você vê a presença, uma amostra tá positiva, não tem como errar, porque é muito característica. Se a gente observar, então, esse ovo vai ter o formato elíptico, tem os poros salientes transparentes nas duas extremidades, que são preenchidos por lipídios, e a gente chama eles de opérculos. Então, 2 opérculos. Na casca, né, na paredezinha aqui do ovo, vão ser observadas 3 camadas. A camada mais externa, ela é lipídica, uma camada intermediária quitinosa e uma camada interna que é vitelínica. Essa estrutura é muito importante porque ela vai ser responsável por conferir resistência do ovo no meio ambiente e está relacionada com a forma de transmissão dessa infecção para o ser humano, que vai acontecer a partir da ingestão dos ovos contendo a larva infectante, que é a larva L3 ou a larva filariode, em água e alimentos contaminados. O período pré-patente ali, desde quando a gente entra em contato até o desenvolvimento dos primeiros sintomas, que é quando ele assume ali mesmo a parasitose no sítio de infecção, vai decorrer aí entre 60 a 90 dias. A respeito do seu ciclo biológico, a gente observa que é um ciclo do tipo monoxênico, há apenas um único tipo de hospedeiro, no caso aqui o ser humano, e tudo vai se iniciar com a injeção dos ovos contendo a larva filariode ou larva L3. Essa larva filariode ou larva L3, então, ela vai eclodir no intestino delgado, depois de sofrer ações das enzimas digestivas presentes lá no estômago e do próprio pH ácido estomacal. Então, a larva filariode vai passar para os estágios de larva L4 e verme adulto durante a migração para o seco e cólon, porque ela não fica no intestino delgado. O sítio de infecção desse parasito é o intestino grosso. A partir daí, macho e fêmea vão copular e a fêmea vai liberar os ovos nas fezes. Entender que a forma de ovo vai ser a forma evolutiva observada lá nas fezes. O tempo de duração do ciclo biológico aqui do Trichuris, desde a ingestão até a maturação no intestino, pode levar entre 70 a 90 dias mais ou menos. Então, a maturação do ovo no meio ambiente é muito importante, porque vai encontrar uma temperatura adequada, por volta de 25 graus, além da umidade e oxigenação. E isso aqui, ó, vai levar entre 2 a 3 semanas ou alguns meses, dependendo das condições, para que a massa germinativa ela gere as larvas L1, L2 e depois a larva infectante L3 dentro do ovo do Trichuris trichura. Esse ciclo biológico normalmente não faz migração sistêmica e lá no seco ele vai fazer uma lesão traumática, mecânica, gera inflamação local, pode acontecer de acordo com o nível de parasitose, hemorragia por conta da penetração na mucosa intestinal, dependente, é claro, do número de parasitos ali que entrou em contato. Então, aqui mostrando para vocês, por exemplo, ó, um índice bem elevado de parasitismo, enquanto um outro nível bem menor, bem mais discreto de parasitismo. E para vocês decorarem aqui, eu costumo falar que esse parasita é aquele parasito que gosta aí de fazer a festa sem se identificar. Por quê? Ele insere a porção anterior ali na mucosa e fica com a porção posterior fora da mucosa. Então, é aonde ele vai usar para poder estar promovendo a cópula com os outros vermes, tá produzindo os ovos e eliminando eles ali nas fezes.
Somente seco e colo, então, normalmente vão ser infectados, não há migração para outros órgãos. Essa lesão traumática, mecânica, gera inflamação local e hemorragia. E em casos ou infecções mais graves, pode acontecer também a colite com prolapso retal e perda de sangue. O que é o prolapso retal? Então, o prolapso retal nada mais é do que o processo inflamatório intenso com edema local, sangramento, que vão gerar reflexo de defecção, ainda que não tenham fezes formadas. É o tenesmo que a gente viu lá no início do vídeo. Isso, associado a alterações nervosas, gera um aumento do peristaltismo, que pode resultar na exteriorização de parte da anatomia do intestino. Aqui bem mostrado, ó, nessa imagem, e aqui também mostrando um prolapso retal com a presença dos parasitas. Então, toda a região aqui, no caso já do ânus, possivelmente sigmoide, estavam infectadas. Pode ir desde assintomático, que é o que a gente observa para parasitas, eles não apresentarem sintomas, até infecções, né, moderadas, onde a gente observa cólica no baixo ventre, às vezes associado com diarreia, e infecções graves, quando eu tenho a colite disentérica, que por conta aí da alteração vai ter muco e sangue, e a presença do prolapso retal. Em crianças, pode ser decorrente de anemia normocítica normocrônica pelo fato da perda do sangue em si e não da produção, é claro, das células ou dos nutrientes que deveriam chegar para poder fazer hematopoese. E o prolapso retal, é importante a gente lembrar que ele não vai comprometer essa musculatura. Se a pessoa trata, ela reverte o quadro da infecção, né, restabelece a homeostase, a tendência é a anatomia também voltar para dentro do corpo e segue aí o jogo. Os vermes, vocês acharam mais fácil ou mais difícil? Deixa para mim aqui nos comentários me falando. E tem algum verme que você tem vontade de saber, algum parasita, alguma doença que você gostaria de estudar aqui com o Prof. Me Explica? Comenta também aqui embaixo, me fala o que você gostaria de ver de conteúdo, que é com muito prazer que eu trago eles aqui para vocês. Eu vejo vocês então na próxima aula, que a gente vai estudar o próximo grupo de eumintos, que vão ser os eumintos com ovos leves. Até mais, tchau, tchau, tchau!